Isaías capítulo 43. Eu sei que Deus ele vai falar ao seu coração. Não vai ser um culto demorado, vai ser um culto rápido. Isaías 43, no versículo 11. Deus me deu uma mensagem ontem, no meio do culto. O pastor ele pregou, onde ele falou sobre sermos testemunhas. E quando ele leu esse versículo 11, Deus falou: isso que você vai pregar. Eu anotei até na minha mão, ainda tem a marca da caneta. Lavei a mão, tá, gente? Só que é aquelas canetas difíceis de sair. E Deus ele falou muito forte: eu sou Deus que salva, eu sou Deus salvador. Amém? Você crê nisso? Então Isaías 43, no versículo 11, preste muita atenção, diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Quem é testemunha de Deus, diga glória a Deus. Diz o Senhor: eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diga assim: operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Continuando, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Ele fala, ele é quem? Ele é o Senhor, ele é Deus. Se você trouxer essa palavra contigo, aqui você não precisa que eu pregue mais nada, é só você falar: o meu Deus é Deus. Se você não percebeu, há pouco na oração eu falei: o meu Deus é o Deus que não precisa ser carregado por ninguém, e ninguém precisa estar limpando ele. O meu Deus, ele é soberano, ele não precisa de ninguém. O meu Deus é o grande eu sou. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o único. Ele, como diz no versículo 11, não há Salvador senão ele. Não existe Deus como o seu Deus. Um Deus tão poderoso que tudo criou, que tudo fez, que tudo formou para o louvor dele. Um Deus que abriu o mar, fez o orvalho descer, a chuva serôdia, fez com que se curasse muitos. Esse é o seu Deus. O Deus que resgatou, curou, transformou. O Deus que pegou um endemoniado, cheio de demônios, um cara que ele dominava uma cidade, e de poucos momentos ele, através do seu filho Jesus, expulsou aqueles demônios e libertou aquele homem, e aquele homem se tornou um pregador do Evangelho de Cristo. Um Deus que não importa se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, se é impossível, não importa, ele opera se você crer. Amém? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é esse último versículo que a gente leu também. Ele diz assim, 16: assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. 17: o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram,
e nunca se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Preste atenção. Ele fará uma coisa nova. Amém? Você crê nisso? Eu creio também. Ele fará brotar rios no deserto. Você crê nisso? Eu também. Para quem não sabe, ermo, eu fui pesquisar, significa lugar vazio, desabitado, lugar onde não há vida. O que Deus ele fala que vai fazer? Ele vai brotar rios no ermo. No deserto ele vai fazer caminhos. Me fala uma coisa, no deserto, você já viu caminho no deserto? Você já viu trilha no deserto de areia, você já viu isso? Tem como? Não tem. Mas a partir do momento que você entender que o seu Deus é o seu Salvador, Ele faz criar um caminho no deserto, Ele faz onde o lugar está desabitado, não há vida, um lugar onde está tudo perdido, Ele faz, meu irmão, brotar rios de águas vivas. Eu não estou aqui para falar só sobre vida financeira, não. Eu estou aqui para te mostrar que você tem um Deus que Ele é salvador de casamentos, de famílias, de vida financeira sim, de vida espiritual. Ele restaura, Ele é salvador. Um Deus que salvou você. Amém? Ele te salvou, Ele me salvou, glória a Deus. Amém. Mas algo que você tem que entender, meu irmão, é que você precisa entender que o seu Deus, somente Ele é o Deus que salva. Mediante uma situação, somente o seu Deus é o que salva. E o seu Deus, eu faço uma pergunta, não se ofenda, mas é um Deus de pau? É um Deus de pedra? É um Deus de ferro? O seu Deus é? O meu Deus não é. O meu Deus é aquele que se mostra quando crê. Quando a pessoa decide acreditar no impossível, Deus ele faz o possível. Quando você fala assim, eu decido acreditar, Deus ele fala para você, então você vai ver agora o que é acontecer as coisas. Então você vai ver glória abundante, então você vai ver sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas iriam aqueles que creem. Se você crê, você vê. Mas é necessário você entender que o seu Deus é o seu Salvador. Diga isso, o meu Deus é o meu Salvador. Você crê nisso em nome de Jesus? Então continua. Versículo 20: os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Ele fará. Rios no deserto, coisa fácil? É a mesma coisa que chuva em Moarama, meu irmão. Fácil? Chuva em Moarama é como? É difícil. Brincando. Mas você já viu um rio gigante de água doce no deserto? Não tem. Mas ele faz brotar. Certo dia assistia um podcast, e nesse podcast, um rapaz que de exemplo, ele não tem coisa nenhuma, mas ele falou uma coisa que eu prestei atenção, e eu falei, como esse povo é errado. Ele falou, me chamou a atenção, e eu falei, como esse povo é errado. Ele falou assim, irmão, se você está passando no deserto, aproveita, aprenda no deserto, viva o deserto. Você tem que aprender? Sim. Mas você tem que viver no deserto? Por que não? Acabei de falar. Por que você não tem que viver no deserto?
E se você está no deserto, então, por que você tem que ali ficar passando sede, passando, meu irmão, necessidade? Você não precisa, porque você tem um Deus que é sal. Diga isso para você então, você tem um Deus que é Salvador. Está no deserto, está na luta? Ele diz, eu ponho um caminho no deserto e rios no ermo. No 20 ele diz, porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Quem é eleito por Deus aqui? Eu sou eleito como rei e sacerdote dessa terra. A senhora é eleita como rainha e sacerdotisa nessa terra. E Ele dará água de beber, águas que descem do trono celestial, águas de vida. O deserto tem, mas Ele faz brotar rios de águas vivas. Eu estou falando da vida financeira só? Não, Ele faz brotar vida, água viva na sua família. Você luta pela sua família? Você luta pelo seu casamento? Você luta pelos seus filhos? Não sei, você luta por alguém. Se você crê que Ele faz brotar rios no deserto, se Ele faz um caminho, se Ele faz brotar água num lugar onde não tem vida, você vai ver acontecer na sua família. A fonte de água viva, onde você buscou, onde você creu, de verdade, as pessoas vão beber e elas viverão em nome de Jesus. Diversas vezes o nosso pastor, ele pregou aqui, você é o que está lutando pela sua casa, não é verdade? E se você buscar, automaticamente você não vai beneficiar os da sua casa? Se você ali estiver crendo, você não vai beneficiar o da sua casa? Você vai. E se você crê que vai brotar rios de água viva na sua vida, na sua casa, eles não vão beber desses rios, eles vão se levantar em nome de Jesus? Eles estão mortos. Quem aqui já assistiu o filme de pessoas, vamos trazer filmes que pessoas estavam no deserto, passando sede, viam aquelas miragens, parecia que era um rio e as pessoas acabadas. Diversas vezes a gente vê isso em filmes, mas é como a vida de muitos familiares, e até mesmo a nossa está. Estamos no deserto, vemos coisas, se iludimos, vamos, e quando chegamos, pegamos mais areia. Para que, se você tem um Deus Salvador? Não viva de uma miragem, não viva de algo assim, ó, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver. Não veja, creia. É um deserto muito grande, sim, mas o seu Deus é maior. O seu Deus é soberano. Quem aqui não cantou que o seu Deus é soberano, levanta a mão. Alguém não cantou? Eu cantei. Você cantou? Você cantou que o seu Deus é soberano? Você cantou? Você cantou? O Senhor cantou? Cantou? Eu cantei. Mas da mesma forma que eu cantei, eu fiz essa oração. Se o meu coração ele parar de bater, ele vai soprar a vida. Ele traz a vida. Mas é necessário você crer. Há um deserto, há uma necessidade, há um levante, há uma luta, há um inimigo agindo num familiar, agindo na saúde, agindo da vida financeira, no seu trabalho. Há o inimigo, ele anda ao nosso derredor. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele procura alguém de uma forma ou de outra para te atacar. Um meio que ele possa entrar. Ele precisa de um escarcéu como essa porta para entrar na sua vida? Não, ele precisa de uma fissura. Ele achou a fissura, ele entra e traz com ele 7 piores. Mas se você fala, eu creio, se você declara, crie, por isso falei. Fala, creia. Você está passando num deserto, então você fala, vai ter caminho, vai brotar rios. No lugar onde não pode, onde não tem vida, não tem lógica, vai brotar em nome de Jesus. Em Jeremias diz assim,
Jeremias ou Ezequiel? Jeremias ou Ezequiel? Ezequiel, desculpa. Ezequiel fala sobre águas. As águas que tratam como você mergulhar no Espírito. Diz que Ezequiel foi levado, e foi levado a águas que batiam os tornozelos. E aonde ele estava não tinha vida aquele lugar. Era um lugar onde tinha necessidades. Mas Ezequiel, ele é levado e o Senhor leva ele a águas rasas. Águas que batiam até o tornozelo. E isso o Senhor vai falando com Ezequiel. E depois leva águas que batiam aos joelhos. Depois levava água que batia aos lombos. E depois levava águas tão profundas que não se podiam passar a nado. E Deus, levando a ele até a outra margem daquele rio, lhe mostrou um lugar onde tinha vida, aonde não se caía uma folha sequer, se não fosse da vontade de Deus, aonde tinha frutos, aonde tinha verdadeiramente a vida que Deus propôs. Pregamos muitas das vezes sobre o Espírito Santo, mas temos que trazer também sobre esta parte. Quando você crê e deixa Deus te levar, Ele faz você mergulhar em rios, e Ele te traz a um lugar onde tem vida. Ele faz brotar a vida. Ele muda aquela situação e transforma. Eu acabei de falar que o seu Deus transforma, muda, cura, liberta, Ele restaura, Ele faz de novo. O seu Deus é o Salvador. E em o nome de Jesus Cristo, creia. Creia verdadeiramente, creia verdadeiramente. E você verá a transformação. Você luta por muitas coisas, eu não sei, eu sei pelo que eu luto. Eu sei pelo que eu estou lutando. Eu sei. É fácil? Não é. Difícil? Muito. Mas eu creio num Deus que faz. Ele vai brotar rio. Ele vai brotar rio. Aonde não há vida. Ele vai fazer. Você está mandando em Deus? Não estou mandando. Eu estou exercendo a minha autoridade, aquilo que Ele deu para mim. Ele falou, pede e você recebe. Ele falou, busca e você vai encontrar. Bate nessa porta, ela vai se abrir, filho. Ele falou, eu te deixei vida e vida com abundância. Ele falou, eu sou o Deus que te sara em Êxodo. Ele falou, pelas feridas de Jesus, já somos curados, já fostes curados. Ele me deu autoridade. Quando Ele me dá a palavra, eu creio que ela não volta para a boca dele vazia. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta. Antes, cumpre aquilo que apraz a Ele. Aquilo que é da vontade de Deus, a vontade dEle, a palavra vai se cumprir. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Mas que loucura é essa? Que jeito é esse? Esse é o meu jeito, meu irmão, que eu prego há 3 anos já, nos cultos à tarde. É a convicção. É a convicção. E muitas das vezes me falta fé, eu admito. Mas me falta acreditar porque é algo muito grande. Me falta acreditar porque me falta isso, irmão. Te falta acreditar porque te falta isso. Ah, eu leio a Bíblia, o problema é seu. Para de ler. Começa a ouvir a voz de Deus aqui, ó. Que é um livro, irmão. Que é um livro. Mas o que sai da boca de Deus não é um livro. O que sai da boca de Deus são palavras de vida eterna. O que sai da boca de Deus é palavra que vai voltar para Ele cheia. Vai voltar cumprindo aquilo que Ele quer. Aqui são linhas escritas por grandes homens de Deus. Isaías, admiro.
Mas se eu só ler, vai ser só Isaías. Mas se eu ouvir o que Deus quer, vai ser o profeta de Deus. E a voz de Deus falando aqui, ó. Fala. Isaías, ele estava homem de lábios impuros. E Deus purificou a ele. E Isaías estava pronto a ouvir a voz de Deus. E Deus, ele passando, falou assim: a quem enviarei? E procurando sobre a terra, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não estou pregando hoje, meu irmão. É Deus que está falando no seu coração. A palavra que sai da minha boca é vazia. Mas se você entender, aqui está dizendo, por acaso, versículo 11. Pode colocar ali, fazendo um favor. Versículo 11, acompanha comigo no monitor de Isaías. Isaías 43, 11. Ele vai falar uma coisa e você tem que prestar muita atenção. Por acaso, eu vou ler e você vai me dizer se está certo ou não. Eu, Keller Júnior, estou falando para vocês que Deus é o seu Salvador. Amém? Eu, Keller Júnior, estou falando para você que Deus é o seu Salvador. Amém? Amém não, meu irmão? Diz ali, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não é o homem falando, é Deus falando a você, dizendo não eu, Keller Júnior, mas é Ele trazendo para si, eu sou o Senhor, e fora de mim, se não for eu, não existe outro Salvador. Eu sou o Salvador, eu sou o seu Salvador. Por isso eu digo, é a voz dele que você tem que escutar. Ele é o seu Salvador, 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 Ele é o seu Salvador. Keller Júnior, Deus é o seu Salvador. Ele faz brotar rios. Olha para a pessoa do seu lado, se tiver, olha para a pessoa que está no seu lado, na sua frente. Eu vou olhar para o irmão que está ali no fundo e repita essas palavras. Fala assim, meu irmão. Fala, meu irmão, fala assim, meu irmão, Deus faz brotar rios aonde não há vida. Deus, diga, Deus é o seu Salvador em o nome de Jesus. Você crê nisso? Então olha para a pessoa do seu lado e fala, eu creio. Diga, eu creio em nome de Jesus. Guarda essa palavra contigo. Deus é o seu Salvador. Amém? Você coloque de pé, por favor. E meu irmão, é para orar. A gente vai orar e vai declarar agora que Deus é o nosso Salvador. Você vai declarar agora que o seu Deus é aquele que vai fazer, meu irmão. Você não viu ele falando aqui, eu sou o Deus que vai mudar duas situações na sua vida. Ele é o Deus que faz brotar rios no deserto, rios no ermo, para o seu eleito. Você é eleito de Deus? A senhora é eleita de Deus? Os senhores são eleitos de Deus? Somos. Povo escolhido. Povo escolhido em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai.